É uma arquitetura que tem uma característica bem interessante, porque ela está entre o eclético e já uma arquitetura industrial mais estandardizada, né? Ela é uma estrutura metálica, a estrutura da construção é estrutura metálica. Eu, nas minhas pesquisas que eu fiz em 2004, eu identifiquei algumas vigas com a indicação de que tinha sido fabricada na França, made in France. Mas muita gente considera que era uma fabricação alemã. Na verdade, os construtores, os proprietários da fábrica não souberam me indicar precisamente essa questão. Mas como eu identifiquei lá que seria uma estrutura fabricada na França, né, eu acredito que toda a estrutura tenha sido, né, fabricada da mesma forma. Então a característica que eu acho mais marcante é essa. Mas ela está também... tem muitos elementos ainda do eclético, quer dizer, é um final do período eclético aqui da arquitetura carioca, né? E ela tem alguns elementos que são bem icônicos. Ela tem aquela torre, né? Ela tem uma torre muito marcante na paisagem, você vê de longe, né? Isso é uma maneira de identificar muito fácil da fábrica, né? E ela tem também um porte que é bem maior do que as edificações que estão no entorno, né? É uma área residencial, apesar de estar na região portuária. Ela está no início ali da Rua Orestes, né? Que na verdade é a primeira transversal da Rua Sara. Quer dizer, então ela já está numa posição um pouquinho elevada. Então tem esse contraste da fábrica, né, que tem uma altura bastante razoável, né, correspondendo mais ou menos a um prédio de 6 andares, na verdade um contraste muito grande com as edificações residenciais do entorno, que são casinhas, normalmente sobrados, né, em algum caso. Um ou outro prédiozinho, 3 andares, mas eu sinto que tem esse contraste, né? E outro fato interessante também é que a fábrica ela foi se expandindo e foi adquirindo os lotes vizinhos. Então ela acabou ocupando toda uma quadra, né? O que fez com que tornasse na verdade um complexo industrial, né? São várias edificações, acho que são 15 edificações, se não me engano, que foram... Algumas são contíguas mesmo à fábrica, outras são anexos para armazenagem, para serviços auxiliares, né? Eu diria que é mais ou menos isso que eu acho que é marcante ali nessa construção. Todas as características que justificam ela ser protegida, ser tombada. Até então ela era uma edificação apenas preservada no âmbito da área de proteção do ambiente cultural do projeto Sagas, né? Olha, ela tem aspectos, tem diversos aspectos. Eu acho que os principais são até um pouco contraditórios, porque ao mesmo tempo que essa ocupação pelos artistas foi desejável, eu diria, né? Foi conveniente, né? Porque a fábrica ela vinha se deteriorando, né? Eu, quando fiz o meu estudo em 2004, antes dessa ocupação, eu tive contato com os administradores e proprietários da fábrica, e existia um escritório ainda da fábrica funcionando ali. A unidade produtiva mesmo já tinha sido transferida já bem há uns 10 anos,
E eles haviam, ainda usavam aquilo para armazenagem, né? Era bastante conveniente para eles, pelo que eles me falaram, porque auxiliava na exportação, né? Mas praticamente era um pequeno escritório, né? Que ocupava uma pequena área do complexo, e o restante estava bastante vazio, entendeu? Então a fábrica vinha se deteriorando, né? O estado dela, quando eu fiz esse estudo, eu fiz um levantamento, inclusive, fiz uma planta, porque a minha ideia era fazer um projeto para lá, como eu fiz para um curso que eu fiz para o Instituto Metodista Bennett, né? Então, quer dizer, a ocupação pelos artistas foi bastante conveniente por isso, né? A fábrica estava se deteriorando, né? Tem um aspecto positivo, porque reocupou um prédio que é icônico e que tem um valor patrimonial, né? Por outro lado, talvez tenha enfatizado esse contraste que eu destaquei na primeira resposta, quer dizer, a presença da indústria ali em contraste com o uso residencial, né? Então, quer dizer, tem um aspecto positivo, muito positivo, né? Mas tem esse aspecto negativo. Tem um outro aspecto negativo que eu sempre gosto de comentar, sem desmerecer assim, né, a presença dos artistas, que eu acho ótimo, inclusive eu frequento a fábrica, acho ótimo, tenho alguns amigos que inclusive ocupam alguns espaços ali. Na verdade, não houve uma adaptação do conjunto. Aquilo foi sendo ocupado aos poucos, até que chegou a esse ponto atual, que praticamente todos os espaços estão ocupados. Quer dizer, na verdade, nem sei como é que ficou depois da pandemia, né? Mas a verdade é que não houve uma adaptação. A fábrica tem uma dificuldade de circulação interna, as escadas são muito pequenas, né? Dá para ver que a infraestrutura, boa parte da infraestrutura ainda está muito prejudicada, né? Levou um tempo para eles recuperarem toda a parte do terraço, que é muito importante, porque havia uma série de infiltrações, né? Isso foi concomitante, né? A ocupação pelos artistas foi feita ao mesmo tempo em que eles melhoravam, né? Agora, talvez o mais importante da gente destacar é que foram os proprietários que promoveram, né? Eles foram promover. Então, na verdade, aquilo funciona, eu diria que mais do que um coletivo, é quase como que um shopping artístico, a gente poderia dizer assim. Porque quando tem eventos lá, a quantidade de gente é bastante significativa, né? E aí tem esse aspecto da segurança que eu acho que ainda não foi resolvido completamente, né? Da segurança e da infraestrutura, né? Tanto a parte de drenagem, né? Hidráulica e elétrica, quanto a parte da circulação e de incêndio, né? As últimas vezes que eu fui lá, eu tentei prestar atenção nisso e, assim, e não existe uma adaptação para incêndio adequada, entende? Quer dizer, novamente, né, a última vez que eu fui foi antes da pandemia, né? Quer dizer, não sei se durante a pandemia eles já fizeram algum tipo de reformulação. Mas tem isso, quer dizer, na verdade só tem os dois, tem um aspecto positivo, né, que é a ocupação, o reuso, né, como diz o Paul Mers, né? O reuso é muito importante, né, como primeiro passo para você recuperar uma estrutura degradada, mas que tem valor patrimonial. Mas tem esse outro aspecto, gentrificação e, né, a plena adaptação do espaço, né, ou dos espaços, né, são várias edificações, na verdade, para esse novo uso, né? Que é um aspecto que eu acho que ainda tem que ser melhorado. Sobre o impacto no entorno, né?
pela pergunta da professora Evelyn. O impacto no entorno dessa recuperação é positivo, né? Na verdade, é um processo que ainda não está completo, como eu destaquei nas respostas anteriores, mas que já dá para perceber que foi bastante positivo, né? Trouxe muito mais gente para lá, deu para perceber que as edificações do entorno tiveram novas utilizações, houve uma renovação. Tudo isso são aspectos bem positivos, apesar dos outros aspectos que a gente deve considerar também, né? O impacto sobre os vizinhos, né? A fábrica, na verdade, não vem funcionando só como ateliê de produção, né? Eles fazem eventos musicais, eventos diversos, né? Eles fazem, normalmente, uma vez por mês, tem um grande evento, né? Num domingo, normalmente é o primeiro domingo do mês, se não estou enganado. E isso, é claro que isso traz também um impacto negativo, né? Que é barulho, né, para os vizinhos. Nem todos os vizinhos se engajaram nessas atividades relacionadas ao reuso ali da fábrica como suporte para atividades artísticas, né? Tem os vizinhos que simplesmente moram lá, né? Por outro lado, também tem essa questão, a valorização, né, dos imóveis fez com que houvesse um certo processo de gentrificação. Quer dizer, os imóveis se valorizam, os antigos proprietários tendem a vendê-los, né, para de alguma maneira se capitalizarem, né? Então, quer dizer, tem essa questão também que eu acho que deve ser cuidada, né? Assim como a questão da infraestrutura, né? O tratamento da fachada, que ainda não foi realizado, né? A restauração da fachada, dos elementos da fachada, que são elementos ecléticos, mas já um ecletismo já tardio, mas que tem um valor na paisagem, né? Tanto pela própria brincadeira que é a fachada eclética, quanto pelo grande marco da edificação, que é aquela torre com o globo, né, que é o símbolo da Bering, né, que você pode perceber de longe, né? Quer dizer, então também tem essa questão, né, que está por ser realizada, né? E é claro, eu volto a frisar que eu não voltei ao local desde o início da pandemia, né? Então também não sei se isso foi realizado, né? Muitos locais tiveram obras durante a pandemia, pode ser que os proprietários tenham aproveitado para esse momento. Quer dizer, não estou a par de como que ficou nos últimos dias, né? Nos 2 últimos anos, eu diria. Mas tem um aspecto positivo, claro, né? Dá para perceber que nesses últimos 10, 12 anos, né? O reuso, a reutilização, ainda que com esses problemas que eu mencionei, né, proporcionou uma reativação daquele espaço, uma renovação, né, um efeito urbanístico que tem o seu lado positivo aí bem forte também, não dá para negar isso. O que talvez eu gostaria de destacar é que a Bering é um exemplo, né? Eu diria que um exemplo bem sucedido, né? É uma unidade fabril que correu o risco em dado momento de ser perdida ou demolida, porque ela, na verdade, ela tinha uma proteção muito frágil, que era considerada como um elemento de preservação, né? Então, os ambientes internos, o maquinário, que eu acho que que a gente pode considerar como bens integrados importantes, porque são de uma época, né, em que as máquinas tinham uma feição diferente, tinham funções diferentes do que é hoje, né?
elas documentam muito bem, né, o processo produtivo da fábrica, né? Como também os próprios documentos, né, oficiais dos proprietários, que tem um valor documental também importante, né? Documental histórico mesmo, né? Houve um momento em que isso correu o risco de ser perdido. E aí é claro que outras unidades fabris e de armazenagem, né, que a região portuária tem, sofreram, não tiveram a mesma sorte que essa edificação, né? Elas não eram protegidas, porque normalmente nos setores de proteção do município, e eu diria que mesmo do Estado e do governo federal, o patrimônio industrial não é considerado com a mesma força que um patrimônio mais monumental e mesmo o residencial, né? Sempre foi relegado a um segundo plano, e aí normalmente as normas de proteção só se atualizam no momento em que essas unidades vão ser ou demolidas ou vão ser transformadas muito radicalmente, né? Então, quer dizer, eu sinto que houve uma dificuldade dos órgãos de patrimônio de lidar com essa realidade do patrimônio industrial ali da região, né? A questão do mercado, né? Do adensamento, né? Da renovação, acabou sobrepujando esses aspectos, e muitos imóveis foram perdidos, né? Inclusive alguns ainda estão ameaçados. Talvez eu pudesse dar um exemplo aqui de um imóvel que eu acho muito icônico na região, que é a primeira estação de tratamento, uma das primeiras estações de tratamento que a cidade teve, que é da década de 1860. Talvez seja das edificações mais antigas dessa região toda, né? Principalmente se a gente considerar a questão do patrimônio industrial. Essa estação de tratamento está numa área da SEDAI, da antiga SEDAI, e agora tem essa ameaça, né, pelo fato de ter sido privatizada. A gente sempre fica na expectativa de que haja uma sensibilidade dos novos proprietários, né, para recuperar esse patrimônio, que é um patrimônio muito importante, né? E aí eu chamo atenção para isso. Assim, eu acho que, assim como houve essa experiência da Bering, essa estação ela não pode ser demolida, não pode ser perdida. Ela tem um caráter muito importante, não é uma edificação muito grande, ela ocupa mais ou menos 1/3 de um grande terreno que a SEDAI tem lá. Então, dá para ser feito um projeto em que se compatibilize, né, tanto a preservação quanto a renovação mesmo, e mesmo a verticalização, né, que é o que esse plano em vigor da região portuária preconiza, né, para a maior parte, né, dos imóveis ali da região. Então, acho que é esse aspecto que eu queria chamar a atenção, né, na verdade, esse caso aí da estação de tratamento é só um dos casos, né? Existem armazéns belíssimos, alguns já foram perdidos, e houve uma luta interna lá, nossa, com os setores de planejamento, né, para proteger a maior parte possível, mas ao mesmo tempo sem impedir, né, o desenvolvimento da região, a renovação, né? E mesmo a reutilização de muitos vazios urbanos que tem, né, na região. Então a gente sabe que tem esse aspecto de desenvolvimento econômico, mas tem também um patrimônio precioso, né? Um outro exemplo, talvez, que eu pudesse dar também é o prédio da Companhia Docas, que também não era tombado até recentemente, né? Ele foi relegado a segundo plano e tudo mais, correu o risco, inclusive, de ser perdido. E apesar de estar muito descaracterizado, ele ainda tem um valor patrimonial e documental histórico importante.
Por isso acabou sendo tombado de fato.